É muito importante, quando a gente trabalha com as rotinas de pensamento, né, para tornar esse pensamento visível. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com a Júlia, né? Eu sempre fui uma professora muito questionadora, perguntava muito para os meus alunos, mas eu fazia muito pouco registro disso. E eu deixava muito pouco visível o que eles pensavam, ficava muito ali na oralidade, às vezes como um estímulo para a gente dar um start para um assunto. Eu pouco documentava, eu pouco tinha essa trilha, né? Que é, inclusive, um percurso depois ótimo para a gente avaliar a participação dos meninos, principalmente agora que a gente está nesse IAD e nessas transmissões simultâneas. Então, a gente tem toda a participação do estudante da classe ali. Eu vou dar um exemplo de uma atividade que eu fiz com o segundo ano do ensino médio, né? Eu mostrei para eles uma imagem. Essa imagem era uma foto de um shopping. É uma coletânea da FUVEST, mas eu não falei isso para eles, né? Então, eu tirei da coletânea da FUVEST e só mostrei para eles a foto. E perguntei para eles, o que eu vejo? E aí eles foram vendo, né? Analisando e colocando cada um ali aquilo que estava observando, né, naquela imagem. E eles, professoras, várias imagens, é um shopping, tem escada rolante, tem poucas cores, né? E aí alguns alunos já colocaram, tá até ali circulado em vermelho, uma coisa, não que ele via, mas que ele pensava sobre. E quando eu comecei a aplicar essa rotina de pensamento, que é o que eu vejo, o que eu penso sobre, que perguntas eu tenho sobre isso, eu percebi que muitas vezes os alunos, eles misturam as coisas, eles não sabem a diferença, por exemplo, daquilo que ele vê para aquilo que ele pensa sobre aquilo e para perguntas que ele tem. Então, fica tudo muito bagunçado na cabeça deles. E isso não ajuda na aprendizagem. Por quê? Porque se ele não sabe nem por onde começa a pensar, quando ele olha para uma imagem, fica mais difícil o trabalho dele de compreensão dessa imagem, principalmente se ele vai depois deslocar isso para uma leitura tão complexa quanto uma coletânea de vestibular. Então, eu perguntei para eles o que eu vejo, eles registraram. Leandro, você poderia passar para o próximo, por favor? Próxima imagem do slide, não sei se está fácil aí. Senão eu posso passar aqui também. Porque o primeiro é o que eu vejo. Posso passar? Passa. Não sei se já apareceu para vocês. Vamos lá. Vai entrar já, gente. Só me avisem quando aparecer. Então, essa é uma estratégia muito simples, né? O que eu vejo, depois, o que eu penso sobre essa imagem que eu estou vendo. E aí eles falaram de tudo, né? Eu estou pensando que parece chique, parece saudade de ir ao shopping, né? Tem uma frase aleatória no canto, que era, a gente pode comprar tudo que a gente quer com cartão de crédito, né? Estranho ver pessoas muito juntas, a gente vê como esses alunos estranham agora, né? Por exemplo, o fato de estar em quarentena. Então, é interessante para a gente, inclusive, avaliar o socioemocional, como eles misturam a vida deles com aquela imagem que eles veem e o que eles pensam sobre ela. E aí, depois, eu fiz perguntas, né, para eles. Que perguntas eu tenho sobre isso que vocês viram? Há muitos têm perguntas, professora, é uma propaganda? Ela parece atrativa? Será que eles querem vender alguma coisa? O outro vai falar que queria estar no shopping, simplesmente isso, onde fica esse lugar, né? E aí, depois de fazer essas 3 perguntas, eu contextualizei para eles e falei que fazia parte de uma coletânea de vestibular. E aí fiz novamente as 3 perguntas. E foi muito interessante. Por quê? Porque o contexto fez com que eles percebessem a diferença entre as perguntas. E agora o que eu vejo não mudou muita coisa, mas o que eu penso mudou completamente a partir do momento que a imagem estava contextualizada. Então, alguns alunos ainda falam, professora, para mim não mudou muito. Então, ele ficou com dificuldade de separar o que ele sente, por exemplo, em relação à quarentena, da proposta ali do vestibular sobre escrever, né, sobre consumismo, propaganda, mídia e etc. Então, eu consegui perceber o grau de leitura de cada aluno meu. E, inclusive, as dúvidas em relação ao trabalho já estavam aqui também. Que perguntas eu tenho sobre isso? Eu perguntei para eles novamente, as perguntas mudaram muito, né? Então,
esses meninos, eu consegui mapear e rastrear o que a sala realmente pensava. E isso me deu um material muito rico para começar a trabalhar com eles, já partindo sabendo o que eles sabem, o que eles não sabem e que pergunta eles têm. Então, eles interagem, eles participam, eles se tornam mais ativos, que acho que é uma metodologia ativa importante, a gente falar isso, né, Júlia? O quanto isso faz com que os meninos se tornem donos do processo, e bastante interessante é que depois, quando eles fazem a produção, a gente retoma tudo isso, que eu aprendi com a Júlia, né, Júlia? A gente retoma todo o nosso percurso para ver o que a gente aprendeu, de onde partimos, quais perguntas tínhamos, se respondemos todas, e onde é que nós vamos chegar. Então, essa é uma das rotinas, né? Então, já apresentei aqui. Eu acho muito legal, Amabile, reforçando o que você acabou de dizer, é o que estava naquele slide anterior, né? Não precisa mudar o slide não, Leandro, tá ótimo aí. É que, justamente, quando a gente tem uma rotina que nos apoia, discriminar que tipo de pensamento a gente está enfocando em cada momento, e aí a gente coleta evidências observáveis sobre esse pensamento que se torna escrito e compartilhado em grupo. E aí um pensamento de um amplia o pensamento do outro, criando um pensamento coletivo. Baseado em evidências, o pensamento se expande. E essa documentação que vai sendo feita, para além de só capturar o momento, como se fosse só uma foto, ela vai justamente criando um andaime, né? Uma ideia de um andaime que apoia o pensamento para ele sair de um estágio mais superficial e raso do início, em que eles não têm condição de ir muito fundo, e começar a aprofundar em perguntas já baseadas na evidência, que vão mais longe, e no pensamento coletivo se fortalece. Portanto, além de capturar, realmente tem um apoio, um andaime da aprendizagem. Em inglês, essa ideia do scaffolding, que é uma ideia fundamental na pedagogia, que é como o professor ajuda a criar os andaimes que apoiam o pensamento do aluno. E aí, conforme a gente faz repetidas vezes sobre diferentes tipos de imagem, o que eu vejo, o que eu penso, o que eu pergunto, sobre um experimento científico, sobre um quadro numérico, sobre diferentes fenômenos da vida social, eu vou criando isso como uma rotina no meu pensamento. E aí sim, eu me aproprio dessa ferramenta como um modo de pensar e levo isso para o mundo. Então, as rotinas, elas tendem a ajudar no objeto de estudo específico, e elas vão formando uma capacidade de pensar, e de pensar sobre o próprio pensamento que a gente leva para a vida. Então, no começo ela pode ser um pouco estranha, mas ela tende a ir se fortalecendo ao longo do tempo, né? A gente tende a ficar mais corajoso, porque a gente vai coletando evidências de que funciona, não é, Amabile? Sim, acho que é importante falar que os alunos, eles praticamente transformam numa rotina. Então, hoje, por exemplo, com essa sala aqui, o segundo ano que eu apresentei esse trabalho, fiz com eles, eu dei uma outra coletânea com imagem e eu não falei nada, tá? Aí, um já levantou a mão, professor, a gente pode começar? Ó, eu estou vendo isso. Então, eles automatizam o processo, e é tão interessante porque o resultado é muito impactante. Porque eles param de tangenciar, por exemplo, no caso de uma análise de uma imagem, o que a imagem de fato quer dizer. Eles não tangenciam, eles se tornam mais objetivos. Então, eles já começam, eu já não participo mais. Em que sentido? Professora, eles se organizam. O que eu vejo? Agora, o que a gente pensa sobre isso? Que perguntas a gente tem? O que é que a gente vai escrever? Então, eu fico muito contente de ver que eles se tornam donos do próprio processo de aprendizagem e eles podem aplicar isso em várias outras disciplinas, como falou a Júlia, né? Então, é uma contribuição que ela não pertence à análise de imagem de redação de vestibular. Eu posso usar isso em qualquer disciplina. Então, é uma prática realmente que a gente vê frutos e rápidos, viu? Porque os meninos gostam e eles automatizam muito rapidamente as rotinas, já incorporam, né? Faz parte lá do processo. Maravilhoso.